prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer: Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Aleluias, amém. Nós queremos justificar a ausência de dois obreiros nossos, estão, né? Diácono Samir está ministrando a palavra de Deus hoje na congregação do Jardim Dayá. Também Diácono Felipe está pregando o congresso de adolescente hoje no Jardim São Silvestre. Oremos por nossos queridos irmãos que sejam usados por Deus ali. Aleluias. Se você pode permanecer um instante mais em pé, assim o façamos para exaltar a Deus na sua beleza, da sua santidade. A música, aleluias, ela também expressa a nossa satisfação de sermos discípulos de Jesus. A música, ela expressa também a nossa poesia para Jesus. O cântico que nos é sugerido neste momento diz: magnífico Deus. Aleluias. Façamos isso, exaltamos a Jesus com esse cântico, na sua magnitude, no seu poder. Aleluias. Sinta a presença de Deus. Abre o seu coração. Louva a Jesus. Aleluias. Magnífico Deus, magnífico Deus, soberano, soberano, magnífico Deus, magnífico Deus, soberano, soberano é, sempre tu és Senhor. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. Magnífico Deus, magnífico Deus, soberano, soberano, magnífico Deus, magnífico Deus, soberano, soberano tu és, sempre tu és Senhor. Todo poder está em tuas mãos, governas terra e céu. Todo poder está em tuas mãos, Deus de novo Israel. Todo poder está em tuas mãos, governas terra e céu. Todo poder está em tuas mãos, Deus do novo Israel. Dobrado das nações, exaltado entre as nações, exaltado entre as nações, exaltado entre as nações. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. Teu nome é sobre todo nome,
Aleluia. Glória a Deus. Adoramos esse magnífico Deus com mais um cântico. Aleluias, como a brisa. Esse cântico retrata as formas que Deus pode atuar. O nosso Deus, diante da sua sabedoria e graça, diante da sua vontade, Ele opera em mim, Ele opera em você, da forma que Ele bem entender. Aleluias. Cante conosco. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Oh, aleluias. Abre o coração e a janela, veja o sol do novo dia. Sei que hoje estás aqui. Tu és como o vento que não brisa, quando sopra traz a vida, vem e sopra sobre mim. E meu coração volta a viver e se renova, se estás aqui. E meu coração chama por ti, e te espero voltar a sorrir. Espírito de Deus, toma minha vida, como a chuva que travou, e ao deserto vida descendo sobre mim como uma brisa, como derrama sobre mim, teu poder venha fluir. Ó Deus, nós te exaltamos, porque Tu és poderoso, e Tu tens as Tuas ações a ser manifestadas sobre nós nesta noite. Aleluias. Abre o coração e a janela, veja o sol do novo dia. Sei que hoje estás aqui. Aleluia. Veja como o vento que não brisa, quando o sol traz a brisa, vem e sopra sobre mim. E meu coração volta a viver e se renova, tu estás aqui. Aleluia. E meu coração chama por ti, pois eu te espero voltar a sorrir. Espírito de Deus, toma minha vida, como a chuva que tardou, tão deserto vida descendo sobre mim como uma brisa que derrama sobre mim, teu poder venha fluir. Espírito de Deus, toma minha vida, como a chuva que tardou, teu poder venha descendo sobre mim como uma brisa, como derrama sobre mim, teu poder venha fluir. Espírito de Deus, toma minha vida. Aleluias. Descendo sobre mim como uma brisa. Aleluias. Descendo
que derrama sobre mim, teu poder venha fluir. Aleluia. Não assente ainda, só um instante. Vamos orar a Deus. Agora nós temos uma oportunidade de louvarmos a Deus com o que temos. Você que trouxe o teu dízimo, você que trouxe a sua oferta, oferece a Deus como uma oferta de adoração, como oferta de louvor. Quem sabe para muitos de nós, neste momento, aleluia, pode ser a oferta do sacrifício, aleluias. Mas, acima de tudo, a sua oferta é para o Senhor Jesus. Amém? Honra o Senhor com as tuas primícias. Aleluias. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus, porque Deus te deu um bom emprego, porque Deus não tem deixado faltar nada sobre a tua mesa, a tua despensa. Aleluias. Quem sabe hoje você desfruta merecidamente de uma abençoada aposentadoria, e tudo isso é a mão de Deus sobre a sua vida. Amém? Nós desfrutamos, está chegando ao final do ano, você está fazendo os seus projetos, as suas viagens, porque Deus te abençoou essa semana. Escute-me que eu vou falar agora. Sei que você está de pé, mas nós já vamos orar. Após o culto ontem, fui procurado por um vizinho nosso. Pastor, a igreja precisa de uma cesta básica? Deus tem me abençoado muito. Eu fui roubado esses dias atrás da minha casa, eu não morava aqui, mas daquele dia eu fiz um voto: se Deus me abençoar, e Deus tem me abençoado muito, pastor, eu estou aqui trazendo uma cesta básica. Aleluias. Se Deus abençoa, né? Até aqueles que muitas vezes não têm aquele compromisso com o Pai, muito mais você, muito mais nós. Aleluias. Deus tem te abençoado na área financeira, amém? Mas se também é um momento de que falta alguma coisa financeiramente, é um momento de você fazer um propósito, como o nosso vizinho fez. Aleluia. Deus vai ouvir e vai receber. Ore comigo, em nome de Jesus, ó Pai. Receba a nossa oferta. Em nome de Jesus, ó Pai. Receba o nosso dízimo. Receba esse propósito de fé. Quantos de nós estamos dizendo: muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, não tem faltado nada. O Senhor tem suprido, aleluia. O Senhor tem abrido as portas. Quem sabe nessa noite, Senhor Jesus, alguém está orando, está fazendo um voto: Senhor, abre as portas financeiramente. Aquela causa na justiça, aquela causa impossível, que para muitos diz que está por perdida. Deus, Tu és Deus das causas impossíveis. Faz milagre em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Assente. Vamos com a nossa orquestra, o Ministério de Louvor, por favor, nos ajuda. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino de número 36. Hino de número 36. O grupo de louvor também está se aproximando. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 36. O exilado. Da linda pátria estou
bem longe, cansa estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo teu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho paroninho, para os braços seus fugir. É fiel, suave, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe nossa orquestra, grupo de louvor. Gostaríamos de convidar nossa irmã Rosângela para louvar ao Senhor com um de seus hinos. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Você veio aqui para adorar Jesus nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Então olha para o seu irmão do seu lado e diz assim: está preparado para subir para o céu? Amém. Hoje eu vim conversando com os Gils para a igreja, eu falei assim, eu acho que Jesus não voltou ainda, porque não tem ninguém para ele levar. Por que será que Jesus está demorando tanto, irmãos? Tem hora que eu me pergunto, será por que ele está demorando tanto? Será que todo mundo já foi evangelizado? Ou será que eu preciso consertar mais? Não sei não, mas acho que nós não estamos ainda preparados para subir. E por isso que ele está tardando em voltar. Então vamos começar a preparar a partir de agora. Aleluia. Não importa a perseguição que você estiver passando. Daniel, quando estava passando uma provação e o povo se levantando contra ele para ele não adorar, ele não desistiu. Ele subiu para a sua casa
e em direção a Jerusalém. Ele dobrava seu joelho e começava a orar, não importava quem estivesse perseguindo, quem estivesse olhando, quem estivesse vigiando a vida dele. Mas ele continuava no seu propósito. Então não interessa se você está sendo perseguido, caluniado, humilhado, invejado, continue firme, porque Jesus está para voltar, Ele só está esperando eu e você se consertar, porque Ele quer salvar eu e você. Aleluia. Então vamos cantar Daniel, porque já vários pedidos para mim cantar Daniel. E nós vamos cantar junto, amém? Oh, aleluia. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Oh, glória! Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, oh, aleluia, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Oh, glória a Deus. Você crê que Deus pode fechar a boca de leão hoje pela tua vida? Aleluia. Então comece a orar, irmão. É só através do poder da oração. Daniel caiu na cova e o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, oh, aleluia, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel,
eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Glória a Deus, e Ele está aqui nessa noite, o mesmo Deus de Daniel. Aleluia, Deus abençoe a nossa irmã. Você acredita que quando a igreja ora, meu irmão, coisas grandes acontecem? Aleluia, então nós vamos orar agora, meus irmãos. Nós vamos orar, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Quero convidar aqui o pastor Pedro, que vai estar orando, né? Augusto Novaes passou por cirurgia, está pedindo oração. Osiel pede oração para si, para a família. Irmã Neide, filho, aleluia, irmã Neide pede oração por emprego. Ivani, mãe da Letícia, também oração. Neide pede oração para o esposo, irmão Vanderlei. E o irmão Marcos pede oração para a família. Meu irmão, se você crê que Jesus pode operar um milagre, vamos orar nessa noite que Deus vai operar um milagre. Pastor Pedro vai estar orando e também orando para a ministração da palavra do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quantos aqui foram livres do leão? Glória a Deus, irmão. O apóstolo Pedro diz que ele anda bramando, rugindo como leão. Mas somos livres e orando seremos livres para sempre, né? Deus querido e amado, nós te agradecemos, Deus, pela liberdade encontrada em Cristo Jesus. Oh Deus, por essa vida que nós vivemos cheio de esperança, desfrutando, Deus, da tua paz, Senhor, das tuas bênçãos. Quantas maravilhas tem operado em nossas vidas, Senhor. Quantas ainda operará. Abençoa, portanto, Deus, nesta noite o teu povo que está aqui. Esses pedidos de oração mencionados aqui. Ó Deus, o Senhor conhece. O Senhor pode, Senhor, fazer milagre nessas vidas. Ó Deus, e abençoa a continuidade desse culto. Seus servos estarão ministrando a tua santa palavra. Que venha essa palavra diretamente do teu trono de glória, Senhor, para o nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus amados, a paz do Senhor, amém? Lá em Joinville, quando a gente fala sobre Daniel, né, escuta esse hino também, que é muito cantado lá, a gente tem uma brincadeira que a gente pergunta para os irmãos: não sabe por que o leão não comeu Daniel? Vocês sabem por quê, não? Por que o leão não comeu Daniel? Quem sabe? Quem arrisca? O leão estava jejuando? É uma delas. O hino fala sobre isso, né? Mas lá a gente diz que o leão não comeu Daniel porque ele não sentiu o cheiro de carne. Aleluia! Ele não sentiu o cheiro de carne. Por isso, meu amado, ande no Espírito, viva no Espírito, caminhe no Espírito, esteja no Espírito.
que o leão que vive em redor, buscando a quem possa tragar, ele não vai te atingir. Amém? Louvado seja o irmão. É só para descontrair, fique tranquilo. Vamos abrir, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir no Salmo de número 23. Quem achou, diga amém. É uma leitura muito conhecida, né? Os irmãos, boa parte da igreja, a grande maioria provavelmente, sabe esse salmo até mesmo de cor, mas nós vamos ler, e é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Eu agradeço a vossa consideração. Gostaria de justificar a ausência da minha esposa, que ela está em Joinville, tratando dos últimos detalhes do casamento da minha filha. Por isso que ela não está comigo aqui. E meu filho, como hoje é culto de ceia, e hoje é a segunda ceia que ele vai participar assim coletivamente no culto. Porque ele desceu as águas no mês passado, só participou da ceia no dia do batismo, né? Então ele desejou ficar lá. E aí eu vim aqui atender ao compromisso, né? A convocação do pastor Lázaro, que me fez ontem à tarde, início da tarde, ele me ligou. E assim que ele me ligou, eu me preocupei já. Disse, Jesus amado, o que eu vou dizer para a igreja? Porque não é fácil, meus amados, estar aqui diante de um púlpito. Eu já sou obreiro há alguns anos, mas sempre quando me é dado a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor ao povo de Deus, à igreja, à noiva do Cordeiro, você tem que ter um cuidado todo especial. E pregar uma mensagem, meus amados, de certo ponto, de certo modo, é até simples. Uma mensagem que entra aqui e sai do outro lado, é fácil. Mas você pregar uma mensagem que entra aqui, ela para na consciência e desce para o coração, e aqui faz o que lhe apraz, aquilo a que Deus a enviou, assim como a chuva, né? O Senhor faz a comparação ali no Salmo 50, no Isaías 55, aí é só o Espírito Santo de Deus que faz. E eu conto com a ajuda dele nesta noite. Aleluia. Para alcançar o objetivo. Deus está aqui, meus amados. Nós sentimos a presença de Deus. Amém? Amém? Aleluia. E Ele vai falar com você como falou comigo ontem e falou nesta tarde também, quando estava com esta palavra no meu coração. Como eu disse, um texto muito conhecido da igreja, mas é aqui algumas verdades que o Senhor expressou para nós, expressou para mim, e aqui como um canal eu vou tentar transmitir para os irmãos nesta noite. Amém? Davi, meus amados, todos nós conhecemos Davi pela Bíblia Sagrada, pelas histórias. Nossas crianças de escola dominical da mais tenra idade já ouviu falar de Davi. Sabe que Davi foi pastor de ovelhas, foi rei de Israel e foi um dos maiores personagens bíblicos. E aqui Davi, meus amados irmãos, ele tem este salmo, aonde, para muita gente fica pensando, mas pregar sobre salmo, né? É tão diferente, é tão estranho. Quando eu era jovem, não faz tanto tempo assim, né? Mas quando eu era líder de mocidade, a mocidade, quando era convidada para fazer uma leitura, a mocidade apelava para o Salmo. E aí o Salmo criou uma fama assim no meio da igreja, não sei se aqui é assim, mas em Joinville era um escape para quem não tinha o hábito de ler a Bíblia. A irmã está rindo ali, está dizendo que é assim, ó. Ainda é assim, veja que ela é bem nova. Como um escape para que alguém que não tinha oportunidade de ler a Bíblia, botava o dedo ali e ia no Salmo. O Salmo era o socorro, bem presente na hora do crente que fosse fazer a leitura. Mas, meus amados irmãos, Deus mostrou para mim, a Bíblia, Jesus, quando faz referência a ela, ele separava em salmos, leis e profetas, todo o Velho Testamento. E a lei, os irmãos sabem que era do Gênesis, contando todos os livros do Pentateuco, livro de Esther, Neemias, enfim, que contava a história do povo de Deus. Mas a lei era o quê? Deus falando ao homem, ou do homem. Existem os profetas, que estão todos os profetas do livro, profetas maiores, profetas menores, que vai de Isaías a Jeremias e
vai até todos os 12 profetas menores. E no livro do profeta você percebe que é Deus, meus amados irmãos, falando ao homem, através das profecias. Mas é no Salmo que a coisa muda de figura, que ali no Salmo é o homem falando a Deus. Amém? Vocês já perceberam? E os Salmos foram verdadeiras experiências daqueles que os escreveram, que vivenciaram as maiores circunstâncias, meus amados irmãos, na presença do seu Deus. O Salmo 23 é um dos maiores cânticos, e o próprio nome dele diz, a felicidade daquele que o quê? Confia no seu Senhor. O Salmo 23 é um cântico. Neste salmo aqui, Davi ele poderia comparar Deus ao grande guerreiro, ao pelejador de todas as batalhas, ao Jeová Jiré, ao Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele poderia olhar para o Senhor, como Josué viu, como um grande soldado que peleja as nossas batalhas. Poderia comparar Jeová também, assim como nós comparamos Jesus como um rei, como sendo o nosso rei, que reina na nossa vida, que domina o nosso ser, por ele ser o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Como um profeta, que Jesus foi também, que ministrou a palavra do Senhor de Deus, também como um grande profeta de Israel, se manifestando a ele, através dos mais variados homens, como canais da sua vida. Mas Davi, meus amados irmãos, ele escolheu uma pessoa, um personagem peculiar, na sua intimidade, no seu poder, na sua graça. Ele comparou Deus a um pastor. Por quê? Porque o pastor, meus amados irmãos, diferente de um guerreiro, diferente de um general, diferente de um rei, um pastor é aquele que cuida. Um pastor é aquele que provê. Um pastor é aquele que dirige. Um pastor é aquele que guia. Um pastor é aquele que carrega. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li hoje que uma ovelha, meus amados irmãos, ela não consegue enxergar a mais de 8 ou 10 metros à sua distância. Ela não enxerga. Por isso é que ela precisa do pastor que vá à sua frente com o cajado ou com a vara, que são os instrumentos peculiares de um pastor. E eu fiquei pensando assim como nós também, meus amados, devemos deixar Jesus andar na nossa frente em todos os movimentos da nossa vida. Aleluia, porque espiritualmente falando, meus queridos, me permita dizer, nós não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz. Se não for Deus por nós, se não for Deus nos dirigindo, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, meus queridos irmãos, Davi aqui, ele foi muito feliz em comparar esta relação que ele tinha com o seu Senhor, como de um pastor. Jesus se identificou lá no capítulo 10, no versículo 11, dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Todos que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. E quando eu li essa passagem para transmitir aos irmãos, eu pensei a minha vida que eu era antes. Faça um retrospecto da sua vida, quem você era antes de Jesus. A nossa vida, meus amados irmãos, ela é que nem a história da humanidade. É que nem a história do mundo, quem estuda história. É AD e DC. É antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida também é antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo é só bênção, é só alegria, é só felicidade, é só céu. Pô, irmão, não passa luta? Passo, mas essas lutas são para me aperfeiçoar no Senhor, para mim me aproximar dEle, para eu chegar a Ele e me conhecer melhor na sua presença. Não é para Deus me conhecer, não, é para mim me conhecer. E aí Deus coloca aquela prova, aquela circunstância ali, para ver como é que o crente vai agir. Se ele vai para o joelho ou se ele pega as perninhas dele e corre embora. E aí, meus amados irmãos, aqui, Jesus fala, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E aí eu fiquei pensando como eu estava na mão do diabo. E você também estava. Muitos nas drogas, na prostituição, na mentira, no erro, no engano. O diabo destruindo as vidas e destruindo a sua vida até o dia em que Jesus te chamou. Aleluia, e foi um privilégio muito grande, meu amado irmão. Eu fico imaginando, somos em 7 bilhões de pessoas na humanidade, no planeta todo. E Jesus escolheu você. Jesus escolheu você.
no meio de 7 milhões. Ah, mas eu sou sozinho no meio da minha família. Sim, você é sozinho. Abraão também era e foi o pai na fé. Aleluia. Deus escolheu você porque olhou dentro do seu coração sinceridade. Lá nos seus erros, lá onde você estava, onde eu estava. Deus me escolheu, meus amados, escolheu você. Aleluia. E aí, a partir do momento que nós demos a nossa vida para Ele, aí foi aquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E hoje você é alegre, você é feliz, você tem o seu nome escrito no livro da vida, seus pecados estão perdoados, você tem o Espírito Santo de Deus, você não precisa de nada neste mundo para alegrar a sua vida. Por quê, meu amado? Porque Jesus preenche todo o vazio que havia na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor, meus amados, por isso que ele é o bom pastor. O pastor é aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que cuida, aquele que provê todas as nossas necessidades. Quando nós olhamos para o verso 3, que diz assim, verso 2, perdão, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu vejo aqui o que o pastor provê. Nenhum filho, como disse Jesus, né, se o filho lhe pedir pão, vai lhe oferecerá uma pedra. O pastor também, se ele era um bom pastor, meus amados, ele procurava levar as suas ovelhas aos pastos mais verdejantes, as águas mais tranquilas e límpidas para a sua ovelhinha beber da melhor forma possível. Agora transporte isso para o mundo espiritual. Assim, meus amados irmãos, Deus provê toda e qualquer necessidade. Entenda no seu coração que Deus sempre tem o melhor para você. Aleluia. Se o pastor lá, né, usando, parafraseando, fazendo minhas palavras lá da parábola, né, se vós sendo maus sabem dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então Jesus sempre vai ter o melhor para você. Talvez não é o melhor que você veja agora. Você está pedindo para Deus uma bicicleta e Ele não está te dando a bicicleta está demorando a vir. Por quê? Porque lá na frente Ele quer te dar uma moto, lá na frente Ele quer te dar um Fusca. Desculpa a ilustração aqui, tá? Tem gente que não quer nem bicicleta, nem Fusca, né? Mas é só uma ilustração. Por quê? Porque Deus tem o que é melhor para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo nisso na pessoa de Abraão. Abraão experimentou isso. Os irmãos, imaginem um homem que havia sido solicitado que oferecesse seu filho em sacrifício. Ele está subindo o Monte Moriá, deixou o seu servo, nós vamos já lá mais no final da história para não tomar muito tempo. E aí o que acontece? Lá vem aquela pergunta fatídica que todos nós conhecemos, porque Isaac era um crente fiel, Isaac era um crente verdadeiro, ele sabia os componentes de um culto. E ele olhou a tocha, fogo, ele olhou o cutelo, olhou a lenha, mas está faltando alguma coisa. E aí ele faz aquela pergunta, né, para o pai: pai, Abraão, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com aquele coração amargurado, triste, doído, né? Ele dá aquela resposta que todos nós conhecemos: filho, o cordeiro Deus proverá para si. E Deus provê mesmo, meus amados. Deus provê todas as nossas necessidades. Quando diz assim, deitar-me fazem pastos verdejantes, guia-me imensamente as águas tranquilas, Deus faz isso conosco. Deus supre a nossa necessidade. É só você olhar para trás e ver quem você é hoje. Você é muito melhor. Você se veste melhor, você come melhor, você abre a sua geladeira, ela está repleta. Você abre o seu guarda-roupa, muitas vezes você não sabe nem com que roupa vestir. Os estacionamentos da nossa igreja não tem mais lugar, porque Deus tem nos abençoado. É verdade ou mentira? É verdade. E olha que isso é bíblico, porque na realidade, eu sempre digo, pastor Lázaro, que a vida eterna é sobremesa. É vida eterna é sobremesa, porque os discípulos, né, Pedro, com aquele jeitão dele, né, sempre sem papas na língua, falando tudo que vinha na cabeça, ele viu aqueles discípulos indo embora, e aí daquele grupo grande, quando Jesus falou da carne e do sangue ali, os irmãos conhecem a história na Bíblia, Pedro chegou para Jesus: sim, mestre, nós deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar com isso? E realmente, Pedro é um homem muito rico, tinha 5, 6 barcos, morava no centro de Cafarnaum, não é aquele pescadorzinho, não, como muita gente pensa aí, não, né? Então ele pegou e perguntou para Jesus. Jesus prontamente disse: olha, Pedro,
quem me deixar, quem me seguir, quem todo dia levar a minha cruz e me seguir, vai ganhar aqui nesta vida 100 vezes tanto. É 100%. Nenhum banco paga isso. Nenhum banco paga isso, esse rendimento. Hoje estão rendendo aí, a poupança está rendendo 0,45, né? As aplicações 0,20, a previdência privada e tudo mais, os bancos são financeiros, sabem disso, né? Mas Deus te paga 100%. Não deixa devendo nada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele completa, e ainda por cima, a vida eterna. Por isso que eu digo, meus amados, a vida eterna é sobremesa na sua vida. Só a alegria de servir a Jesus, de estar na presença dEle. Aleluia. Você tem um ótimo patrão, que nem patrão é um Senhor, é um amigo, que está ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus nos chama de amigo, ele disse assim na sua palavra, né? Não vos chamo mais servo. Acabou o filme? Aleluia. Estou falando muito alto, meus irmãos, não, né? Desculpe que às vezes eu fico meio empolgado. E aí, a palavra de Deus ali diz, né, que Jesus falando-se que ele, no caso, tinha, me fugiu o pensamento agora, Jesus, dos 100 vezes tanto. E aí o que acontece? Muitas vezes nós achamos que não temos nada na presença do Pai. Deus supre todas as nossas necessidades. Quando fala ali que eu estava falando que o Senhor é o nosso amigo, agora eu lembrei, ele é realmente, ele não trata nem como servo. E você sabe como o diabo chama o homem dele lá fora, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé? Lá o servo dele é o cavalo. Qualquer pai de santo lá, o título dele é cavalo. Porque o diabo monta e faz o que ele quer dele. Mas Jesus, meu amado, te chama de amigo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O pastor é aquele que provê toda a necessidade. Eu anotei um versículo aqui em Isaías, capítulo 64, 4. Eu vou ler rapidinho para os irmãos. Que é um versículo que eu amo isso aqui. E você vê o que Deus faz por você. Só para você acompanhar, ó. 64 e 4 de Isaías, você lê em casa depois. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, vírgula, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quantos já tinham lido esse versículo aqui na Bíblia? Amém. Aleluia. Isso é que é Deus, meus amados. E esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te faz deitar em pastos verdejantes. Talvez alguém diga aqui nesta noite, mas irmãos, eu estou passando luta, eu estou desempregado, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu também passei essa fase já. Mas tenha absoluta certeza que é Deus lapidando o diamante. É Deus colocando ouro no cadinho para tirar o mais perfeito e puro ouro dali. Deus trabalhando com a sua vida. Mas a vitória virá em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O verso 3, meus amados, diz assim: refrigera minha alma, guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Outra coisa que o pastor faz, que o pastor se preocupa, é o quê? A nossa restauração diária. O nosso conforto, o nosso refrigério na sua presença. Todo mundo aqui já passou por essa experiência. Você trabalha a semana todinha. Você passa a semana todinha lá no mundo cuidando dos seus negócios, fazendo os seus afazeres, seja na escola, seja no trabalho, seja no mercado, enfim. Quando você não vê a hora de chegar o sábado ou domingo e adentrar aquela porta e dobrar os seus joelhos. A igreja ela funciona como um oásis no meio do deserto. Aleluia. E é assim que tem que ser mesmo, meus amados. O Senhor, pela sua presença, refrigera a nossa alma. Todos nós aqui já passamos por essa experiência. Eu já passei. Você está em algum lugar na sua casa, sozinho, até mesmo no seu trabalho. De repente você sente um aperto no coração. O Espírito Santo te compunge a orar. Vai orar. E você, mas vou orar onde? Você pega o primeiro banheiro que tiver. Eu já fiz isso quantas vezes. E você vai ao banheiro, abaixa o tampo, dobra o teu joelho e as lágrimas quentes começam a descer do seu rosto.
É nessa hora que você experimenta aquilo que está lá no versículo 26 do capítulo 8 de Romanos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos como pedir, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Você não entende, o diabo não entende, mas Deus entende como está a tua alma. Deus sabe o que ela está pedindo. Deus sabe da necessidade dela. Aleluia. E você levanta dali revigorado. Hoje é um domingo, meus amados. É o primeiro dia da semana. Aproveite bem esta oportunidade que Deus está te dando aqui. E recarregue as suas baterias. Se lance na presença do Senhor. Disse: Senhor, eu estou aqui. Como pastor, vem refrigerar a minha vida. Vem revitalizar a minha alma e o meu espírito na tua presença. Porque amanhã é segunda-feira, meus amados, e as batalhas continuam até o dia de Jesus voltar. Lá fora nós temos que ser luz, temos que ser sal, temos que ter ética, temos que viver uma vida espelhando Jesus lá no mundo. E nós precisamos deste pastor na nossa vida, aleluia, para sermos assim. Com Davi não era diferente, louvado seja o nome do Senhor. Esta vida, meus amados, ela é um deserto, é uma figura, e é justamente no deserto onde Deus vai nos enviar, é justamente no deserto onde nós vamos aprender, é justamente no deserto onde Deus vai lapidar a nossa vida. Foi assim com Moisés. Ele com 40 anos pensou que era a última bolachinha do pacote, né? Me permito usar essa expressão. Não, é comigo mesmo que eu vou livrar todo esse povo aí. Ele já sabia, a mãe dele já tinha orientado, ele sabia quem ele era, de onde ele era e para que ele estava ali. E aí ele foi lá, matou o egípcio, né? Os irmãos conhecem toda a história. E aí deu no que deu. Fugiu, ficou 40 anos na faculdade de Deus, lá no deserto. Então, se você está no deserto, meus amados irmãos, como aqui o nosso amado Davi estava, saiba, tenha absoluta certeza, é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se estar. Aleluia. Por quê, meu amado? Porque é lá que Jesus está. É lá que Deus está. Ele não estava lá no Egito, ele estava no Monte Horebe. Ele só foi para o Egito quando Moisés e Arão foram. Aleluia. Então se alegre, celebre ao Senhor se você está no deserto. Estou falando sério. Aleluia. Porque Deus está lá com você. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O verso 4, meus amados. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus amados irmãos, já pensou se Jesus tivesse... Dá só uma licencinha. Se Jesus chegasse para aqueles discípulos e dissesse, lá no capítulo 14, quando ele estava se despedindo, disse: bom, eu vou morrer na cruz, vou ressuscitar, e agora é com vocês. A minha parte eu já fiz. Onde estaríamos nós? Mas ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Consolador, e ele vos fará lembrar e vos ensinará todas as coisas. Pode ser a madrugada mais fria, mais negra, falando madrugada mesmo, de madrugada, né? A sua esposa está dormindo no seu lado, um sono dos anjos. Ela não sabe o que passa na sua cabeça, mas você tem a graça e o poder e a oportunidade de dobrar o seu joelho, e Jesus se coloca ao seu lado na mesma hora. Já pensou nisso? É Deus, meus amados. Não é o Júlio Machado, não é o pastor Lázaro, não é a sua esposa, com todo o respeito, por mais solícita que ela seja. Mas não tem ninguém para bater o Espírito Santo, que entra aqui dentro até a divisão da alma e do Espírito. Aleluia. E Ele nos compreende, nos conserta, nos muda e nos faz melhor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, meus amados irmãos, quando fala aqui da segurança, o Senhor nos dá essa segurança. Eu me lembro dos discípulos, né, quando eles estavam num barco, e Jesus, numa das poucas oportunidades que a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, numa almofada. Acho que é o único versículo da Bíblia, do Novo Testamento, que fala
menciona Jesus dormindo. Mas acho que ali ele deu aquela cochilada para provar eles, né? E aqui, imagine pescadores no meio da tempestade, com aquele apavoramento todo, pegando uma cuinha, né? Era com cuia, né? Que a gente pescava e tirava água do barco, né? Ou um balde, ou seja lá o que for, uma caneca, e tirando água, e não venciam, claro, estavam no meio da tempestade. E aí viraram, olharam Jesus dormindo e chegaram para Jesus assim. Aí eles se lembraram que Jesus estava com eles no barco. Mas só depois eles se cansarem de tirar a água do barco. E viram que não dava certo, aí foram para Jesus. Outro versículo que me chama muita atenção é a mulher hemorrágica. A Bíblia é clara em dizer, depois de haver gasto todos os seus bens, aí ela foi para Jesus. Por que nós esperamos tanto? O Senhor está à nossa disposição. Não é verdade? O Senhor está à nossa disposição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A segurança, meus amados, Ele nos dá essa segurança. E aí Jesus se levantou, né, e repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. Eles ficaram todos dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Os irmãos conhecem a história. Mas a segurança, meus amados irmãos, é algo extraordinário. Existe outro versículo que eu gosto muito de Isaías também. Eu vou ler rapidinho para os irmãos aqui, me permite o tempo. Isaías 43. Todo mundo conhece esse versículo também. Veja só a promessa que Deus tem para você aqui, ó. 43, do 1, o 3 ao 5. Diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou Jacó e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Já dava uma mensagem só isso aqui, né? Porque aí fora, ninguém sabe quem é o Júlio Machado. Ninguém nunca ouviu falar dele. Prefeito de Joinville não sabe. Vereador de Joinville não sabe. A faculdade que eu estudei nem lembra mais meu nome. Eu só sou uma pessoa que tem formação acadêmica, estou num X percentual. Sou X percentual daquele pessoal que ganha tantas rendas, salário mínimo. Sou X daquele percentual que tem casa própria. Sou X percentual disso, X percentual daquilo. O que quer dizer com isso, irmão? Que você é um mero dado estatístico do IBGE. Concorda comigo? Você é um mero dado estatístico do IBGE. Amém, irmão? Não é assim? Mas Jesus te conhece pelo nome. Já pensou? Mas essa aqui eu deixo para outro dia. E aí, continuando. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá a ti. Por quê? Porque tu é bom? Não, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito para o resgate da Etiópia, e eu, Seba, por lugar de ti. Se você fosse parafrasear isso aqui, eu dei o meu filho por resgate de você. Vamos trazer para o nosso mundo, né? Para nosso tempo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Louvado seja o nome. Visto que fosse precioso aos meus olhos, também foste honrado e te amei, e te dei os homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, meus amados irmãos, nos dá segurança. Davi tinha essa segurança no Senhor. Muita gente pensa, né, infelizmente, naquele passado longínquo lá, ser pastor de ovelha era algo assim meio, pelo que a gente percebe na Bíblia Sagrada, era algo meio irrelevante. Tanto é que quando Samuel foi ungir o sucessor de Saul, passou todo mundo, os mais bonitos, os mais altos, os mais belos que estavam na guerra, e aí nada de resposta divina. E aí o que aconteceu? Samuel fez a pergunta para o Saul, acabaram-se os mancebos, não tem mais ninguém aí? O que o Jessé respondeu? Parafraseando o que ele disse, tem mais um lá que está cuidando das ovelhas lá no deserto. Tem mais um lá, o mais novo, porque é um servicinho simples, é algo insignificante. Ele está cuidando das ovelhas. Mas por essa experiência aqui, meus amados, só Davi sabia, e o verdadeiro pastor sabia o que realmente se passava no deserto. Durante um dia, um sol escaldante, com temperaturas altíssimas. Durante a noite, temperaturas baixíssimas e até mesmo abaixo do zero. Animais ferozes, ursos, leões, e volta e meia vinham para tomar as suas ovelhas, e o pastorzinho ali, de 15 anos de idade, tinha que tomar conta. Louvado seja o nome de Deus. Isso porque era um servicinho simples, mas foi de lá que Deus tomou
o homem para ser rei de Israel. E para Moisés ser o que foi, Deus precisou mandar ele para lá. Para quê? Para ser pastor de ovelhas. Ele foi pastorear lá as ovelhas lá do Jetro, do sogro dele. Casou e virou pastor. De herdeiro do trono passou a ser por quê? Porque é uma das profissões, meu amado, que Deus mais ama. Por quê? Porque ele vislumbra o que ele é para com Israel, o que ele é para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o deserto, meus amados, era um dos lugares mais inseguros do mundo. Aquele profeta lá que foi lá profetizar contra Jeroboão, ele foi comido por um leão no deserto. Então o deserto era um dos lugares mais perigosos. Mas o Senhor estava com Davi. O Senhor estava lá quando ele dedilhava a sua árvore. Este salmo, meus amados irmãos, é a maior prova disso. Davi não tinha ninguém, mas ele dizia: o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Lá no meio do deserto, só ele, a sua harpa, as suas ovelhas e Deus. Hoje não é diferente, meus amados, trazendo para o nosso momento, a nossa vida, conosco e Deus. Muitas vezes é só você e Jesus. Você está no deserto, mas saiba que existe até um corinho que diz, né, que Deus segura a tua mão. Não é como eles cantam aí fora não, né? Aí fora eles cantam assim: segura na mão de Deus e vai, né? Segura na mão de Deus e vai. Não é assim que eles cantam? É, né? Eu queria fazer uma encenação aqui, mas não vai dar tempo, vai tomar muito tempo. Mas você já experimentou deixar o seu filho segurar na sua mão? O que acontece? Qualquer coisinha, ele escapa, ele cai, ele vai se machucar. Mas se você segurar na mão dele, qualquer sinalzinho você já levanta ele. Todo mundo já passou por essa experiência, não é? Não é assim? E é assim que funciona. É Deus segurando na sua mão. E aí, por isso que nós temos o nosso corinho, né? Segura, Deus. Como é que ele é? Os irmãos me ajudem, os irmãos conhecem. Segura minha mão, Deus. Segura minha mão, tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, meus amados irmãos, Ele segura a nossa mão. Deus aqui também no verso 4, Ele diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nos banquetes orientais que existiam no passado, a pessoa que mais era honrada era o convidado. Aqui ele fala, Davi se sente um convidado do Senhor lá no meio do deserto. E por isso que ele fala do óleo que unge a sua cabeça. Óleo, meus amados, fala da alegria de ser cristão. E é algo que não pode faltar na nossa vida, é a alegria. Neemias fala lá no capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas irmão, eu estou passando luta. Sim, amém. Estou com esse problema, amém. Mas essa alegria que aqui o Espírito Santo fala, essa alegria que a Bíblia fala, é a alegria da salvação. Você jamais pode perder isso, meus amados. É a alegria da salvação. Perca tudo nesta vida, mas não perca a alegria da salvação. Se você ler o Salmo 51, quando Davi estava em pecado, o único pedido dele, ele estava lá com o joelho dobrado, acho que do verso 17 a seguir, não me foge a mente agora, não quero que a minha consciência me traia, mas ele não se preocupa com o reino, ele não se preocupa com nada. A única coisa que ele pede ao Senhor: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E isso nós não podemos perder, meus amados. O diabo, ele pode arrancar a Bíblia de nós, pode arrancar os nossos bens, pode fazer tudo que ele fez ali com o Jó, mas Jó, ele não perdeu a alegria da salvação que ele tinha em Deus, que ele servia, porque ele disse: eu sei que por fim o meu Redentor se levantará sobre a terra, eu sei que o meu Redentor vive. E você tem que ter essa certeza, meus amados, que o seu Redentor vive, que ele vai voltar, como foi cantado aqui nesta noite. Ele pode demorar um pouco, se é que está demorando, nós que usamos essa expressão, mas é porque ele tem misericórdia de muitas vidas ainda. Já pensou se ele tivesse voltado há 20 anos atrás? Eu não estaria aqui. Quantos aqui têm 10 anos de crente, 3 anos de crente, de cristão? Jesus já teria vindo e você teria ficado. Então é aquilo que Pedro fala na sua palavra, é porque ele é longânimo e não quer que ninguém se perca. Agora é claro, não podemos por causa disso ficar de braço cruzado, né? Temos que urgenciar esta vinda. Porque, meus amados,
Essa vinda de Jesus, eu diria assim, se me permite dizer, não vou pregar nenhuma heresia, está na nossa mão. Porque a primeira, assim que a última alma, pela onisciência de Deus, dobrar o seu joelho aceitando Ele como único e suficiente Salvador, Jesus volta. Pode ser hoje. Se hoje dobrar a última alma aqui, Jesus volta hoje. Nós vamos nos alegrar lá no céu. Minha esposa vai lá de Joinville já. Amém? Ih, eu vi pouco amém, irmão. Amém, irmãos? Ainda está fraco, hein? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, meus amados, a gente chora, a gente sofre, a gente derrama lágrimas na presença do Senhor. Mas essa alegria, essa mesa que o Senhor prepara todo dia na nossa vida, quando você dobra o seu joelho e o Espírito Santo senta com você, quando você vem para a igreja, quando você recebe a palavra, você sai daqui rejuvenescido, robustecido, eu posso dizer assim, na presença do Senhor. E era assim, meus amados, que Davi se sentia lá naquele deserto, quando ele estava com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E o último versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras palavras, isso aqui é o que nos interessa, é o céu. Morar na casa do Senhor por toda a nossa vida. Como eu disse já e vou repetir, perca tudo nessa vida, mas não perca a salvação. Aleluia. Nunca deixe o diabo tirar de você aquilo que Deus lhe entregou um dia, um pendão real. Vos entregou o rei, vós soldados seus. Não perca isso por nada, meus amados, esse privilégio que Deus te deu de servir a Ele. Aquilo que eu falei ali no início, são bilhões e bilhões de pessoas, mas Jesus escolheu você, Jesus preparou você, santificou você, tirou você lá de um charco horrível de lodo, firmou seus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na sua boca. E hoje você é feliz, você é alegre, você senta aqui, se alegra na presença. Não é uma alegria passageira, né? Até hoje eu lembro aquela mensagem, quando estive aqui no culto de adolescentes, que aquele obreiro de mocidade pregou. Ele não está aqui hoje, quando estava aqui a igreja sede. Até hoje eu lembro a mensagem que ele pregou. Foi a primeira vez que eu estive aqui, porque a palavra de Deus, ela cala na nossa alma quando ela vem de Deus. Cala que nem um machado, ela prega ali, você não consegue tirar, porque ela firma, porque ela faz o seu efeito. Aleluia. Deus, meus amados irmãos, está aqui para abençoar a sua vida. Ele quer alegrar você, quer levar você para o céu. Eu queria só contar uma ilustração que diz, conta-se uma história, talvez até os irmãos já conheçam, me permita repetir, né? Num grande culto havia... Estava num culto festivo, e aí o pastor percebeu lá que havia um poeta, um orador muito famoso na plateia do culto, né? E aí ele quis fazer um agrado, né? Quis fazer um negócio na igreja, e aí chamou o poeta, o orador, para declamar o Salmo 23. E aí o poeta chegou na frente, né? Deu uma pigarreada, e aí começou a recitar o Salmo, muito bonito. E o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E sim, cantou todo o alma. E aquilo funcionou, era um culto festivo, né? Funcionou como um banho de água gelada assim na igreja, parou tudo. E aí o pastor ficou desconcertado. Era um orador famoso, falou, declamou muito bem. E aí o pastor, para dar uma consertada, disse assim: tem mais alguém, algum irmão que gostaria de declamar o Salmo 23 também? Aí se levantou o irmãozinho, chinelo de dedo, com um chapeuzinho de palha na mão. Aí ele já tirou o chapeuzinho e subiu o púlpito com muito cuidado, né? Aquele temor, todo aquele cuidado para não errar. E aí começou, né? Fechou os olhos e disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com o chapeuzinho na mão, os olhinhos fechados. Deitar-me fazem verdes pastos. Quando chegou no refrigera minha alma, a igreja já estava toda chorando. E o poder de Deus caindo. E ele foi até, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aí encerrou, pegou o seu chapeuzinho e desceu e foi para o seu banco. Aí acabou o culto, né? Aí o orador ficou assim, abobado com aquilo. Ele ficou indignado: mas como é que pode um negócio desse, meu Deus? O que isso aconteceu? Aí ele chegou para o dirigente, para o pastor que estava dirigindo a reunião, que era o pastor obreiro ali,
disse, me diga uma coisa, eu fiz curso de oratória, eu conheço o Salmo, eu conheço, né? E não aconteceu nada, e esse irmão iletrado, indouto, chegou aqui e falou o Salmo dessa forma, e aconteceu todo esse rebuliço espiritual, e o que houve? Qual o motivo disso? Aí o pastor olhou bem sério assim para o orador e disse, é fácil, meu amado, é que você tem o Salmo do pastor, mas esse irmãozinho que desceu aí, ele tem o pastor do Salmo. Amém? Aleluia. Posso convidar o povo a se pôr de pé, irmão, para orar? Meus queridos, vamos colocar de pé. Quantos aqui tem o pastor do Salmo? Amém? Quantos aqui gostariam de uma oração? Eu vou fechar a minha Bíblia, mas nós gostaríamos de orar para você que precisa de um refrigério na sua alma, que precisa sentir a segurança de Deus na sua vida. O Salmo, meus amados, do pastor aqui, o Senhor é meu pastor, ele tem que viver na nossa vida. E esse pastor está aqui nesta noite para abençoar você, para fortalecer você, para guiar você, dirigir você, refrigerar a sua alma nesta noite. Quantos gostariam de oração? Vem à frente, rapidinho, que o horário já está dando, meus amados. Não perca essa oportunidade. Talvez você que não é cristão, você que não pertence à Assembleia de Deus, você que não conhece esse pastor, talvez até hoje, como eu fiz há muitos anos atrás, até hoje, você dirigiu a sua vida sozinho. Experimente esse pastor nesta noite, deixa ele dirigir a sua vida. Talvez hoje muitas coisas não deram certo para você, mas deixe o pastor dirigir. Nós falamos aqui que uma ovelha ela não anda 10 metros diante dela porque ela não consegue visualizar. Talvez por isso que tem dado tanta coisa errada na sua vida, ou alguma coisa está errada, é porque você não está conseguindo enxergar, mas deixe o pastor dirigir, porque ele vai na frente com a vara para tratar com os animais ferozes, com as vidas ferozes, para proteger a sua vida. Ele vai ter ali o cajado para levantar você na hora certa. Aleluia! Esse pastor está aqui nesta noite. Eu creio que Deus não me trouxe aqui hoje, o pastor Lázaro não me convidou para pregar para essas paredes. Eu tenho certeza que Jesus falou com você nesta noite. E se Ele falou, venha à frente. Venha receber a oração da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? São só esses aqui, nós vamos orar então. Depois eu queria fazer uma segunda oração com a permissão do pastor Lázaro. Amém? Mais ninguém? Alguém para Jesus? Alguém que gostaria de experimentar este pastor na sua vida e levar ele para casa e dirigir a sua vida nesta noite, a partir dessa noite? Aleluia, não há? Então nós vamos orar então. Estenda a sua mão para cá, você que está tudo bem aí, tudo tranquilo. Aleluia, vamos orar então. Pai Celestial, nós te louvamos. Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Deus, nós falamos sobre a bondade e a misericórdia que emanam do pastor. Senhor, aqui estão essas vidas na tua presença. Deus, reivindicando, Senhor, a categoria de ovelhas. Reivindicando, Senhor, a tua segurança, a tua alegria, o refrigério na sua alma. Deus, só tu sabes pela tua onisciência e pela tua misericórdia como vai o coração destas vidas. Mas nesta noite, Senhor, tu estás aqui para confortar. Tu estás aqui para levantar. Tu estás aqui para socorrer. Tu estás aqui para ajudar, Senhor, a cada um. Deus, estende a tua mão de poder e de misericórdia e vai ao encontro dessas vidas agora no nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua misericórdia e pela tua bondade. Abençoa essas vidas, Senhor, abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Essas pessoas ficam aqui só um minutinho, me permitem uma liberdade, pastor Lázaro. É que lá em Joinville, o culto de domingo, só para encerrar, ele é denominado também o culto da família, né? Então existe o culto de terça, ensinamento, o culto de quinta da vitória, como é aqui, e lá o culto de domingo, além de ser um culto público de mensagem, de ministração da palavra de Deus para as pessoas não crentes, para a igreja, é um culto da família. E durante o culto, no final do culto ou no meio do culto, o pastor, o anjo da igreja, ele ora por todas as famílias da igreja, dando a sua bênção sobre as famílias, e as famílias vêm para frente. Então nós convidamos assim todos os irmãos, namorado, namorada, pai, filho, irmã,
o que compõe uma família, venham aqui à frente, meus amados, se reúna com a sua família, onde ela está aqui, se abrace. E você que é o chefe da casa, que é o sacerdote do lar, você vai impor a mão sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e vai impetrar a bênção sobre a vida dela. Amém? Vamos fazer isso nessa noite? Não estou querendo trazer nenhuma novidade aqui, mas é um negócio muito bacana, muito gostoso, que une as famílias da igreja. Aleluia. Venha, meus amados, venha para frente. As esposas dos obreiros que estão aqui, se quiserem subir aqui com seus filhos, por favor, venham. Aleluia. E o anjo da igreja, aleluia, a ele cabe essa honra, esse privilégio. Ele vai estar orando por cada um de vocês. E olha, meus amados, que a oração do anjo da igreja, ela tem um poder extraordinário. E a vida no seu lar vai ser diferente a partir de hoje, porque Deus vai estar abençoando poderosamente. Amém? Tem alguém aí que está faltando alguém se juntar com alguém? Venha. Não perca essa oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço a oportunidade que o pastor Lázaro e esta igreja me franqueou nesta noite. Muito obrigado. E o pastor estará orando nesse momento. Muito bem, com essa riqueza dos céus, oremos a Deus. Graças te damos, ó Pai, por essa palavra que nos foi ministrado, por tudo que foi ministrado nessa noite, pelos ministérios que cantou, que se apresentou, a igreja que se reúne, a mensagem ministrada. E agora, Senhor Deus, quando nós ministramos a bênção do Senhor sobre a cada família, Deus, aleluia, nós sabemos que a família é constituída pelo Senhor. E tudo que o Senhor fez, e tudo que o Senhor faz, Satanás quer destruir. E nós vemos que Satanás quer destruir as famílias. Mas em nome de Jesus está aqui as famílias reunidas, famílias aqui sendo representadas. Deus, quantas mães queriam teus filhos aqui, quantos pais queriam teus filhos aqui, quantas famílias queriam estar reunidas aqui, mas nesse momento não pode. Entra com providência e traga-os para a glória do teu nome. E em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, a mim como ministro do Senhor, eu ministro a bênção do Senhor sobre a família. Dá livramento, da saúde, da paz, da prosperidade, a união, que haja o diálogo, que cada família que está congregando aqui em demais igrejas, seja, Senhor Deus, a família lá em casa, lá onde estivermos, somos a igreja do Senhor, e nós como família, possamos cada momento debaixo da Tua graça, sermos família relevante nesta igreja, nesta sociedade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro saúde, eu ministro a tua paz, eu ministro a prosperidade. Deus, quem sabe casais, quem sabe famílias em crises, quem sabe casamentos em crises, entra com providência. Pai que não conversa com os filhos, casais que não se conversam, meu Deus, entra com paz, com reconciliação, aquebranta corações duros, corações difíceis, corações de pedra. Rabaxarabacaias, remanecanstu, eita glória, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a bênção do Senhor sobre cada família. E quantos podem dizer amém? Amém. Volte no seu lugar, glorificando e exaltando a Deus. E abre a sua harpa conosco, no hino de número 156. Exalta Jesus um pouquinho mais, enquanto você volta. Puder pôr no Data Show 156. Aleluias. Algo que Deus falou ao nosso coração, e você tem a ver com esse cântico tão bem. Aleluias. Aleluias. O bom pastor buscou-me lá longe do redil, e com ternura
braços me levou. Vamos lá. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossir-nos, querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus pode reclamar a graça salvadora, protege-me do mal. Bom pastor, comigo vai, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com tanto amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém? Aleluia. Você se sente rebanho de Deus, ovelha do Senhor? Aleluias. Não sejamos, como eu sempre digo, ouvintes esquecidos, mas praticantes. A igreja quer agradecer a Deus pela vida do presbítero irmão Júlio. Amém? Sempre as portas estarão abertas. Bem-vindo com a família também. Deus abençoe. Vamos estarmos para os avisos, encerrando o culto. Temos ali a aula de Ibadep amanhã. Terça-feira as irmãs se reúnem para o seu período de oração pela manhã, das 8 às 9, E o culto de ensino, e oração às 20 horas, com um período de oração também, tem sido muito rico. Estamos estudando sobre escatologia bíblica. Deus tem dado graça ao cooperador irmão Fábio, e tão rico que o pastor Robson pediu que esse estudo esteja sendo ministrado na terça-feira também em todas as congregações do nosso campo. Que bênção, não perca. E às 20 horas da quarta-feira, as irmãs também têm o seu culto, e também na quarta-feira às 20 horas, o Ministério Shekinah tem o seu ensaio. E quinta-feira,
às 14 horas, saída de uma excursão para Serra Gaúcha. Aqueles que estão com seus nomes escritos, e ademais, irmãos, esteja orando por essa viagem. Amém? Poucos vão orar, mas você vai orar, amém? A maravilha, vai ser uma grande viagem, Então, e quinta-feira, às 19h30, nós temos o período de oração, e às 20 horas o grande culto na presença de Deus. O presbítero irmão Jonas está convocando toda a igreja. Sexta-feira é feriado, e quinta-feira após o culto, quem sabe 11 horas ou um pouco mais, 11 horas, ter um período de oração aqui na igreja. Oração pela família, oração pela igreja, oração pela sua vida. Nós temos, amados, muitas coisas, motivo para orar. Você que está acompanhando as notícias, rádio, por exemplo, o pastor Takayama está pedindo o apoio da igreja, que acesse o site dele, e dê lá, tem um campo lá, que você dê a sua manifestação contra o que estão querendo inserir no ensino do Paraná, as literaturas sobre o homossexualismo nas escolas. E é um motivo também para nós orarmos, pedir que Deus entre com providência, usa os nossos políticos. Semana passada tivemos em Londrina a convenção, o governador esteve lá, e uma das coisas muito ricas que eu pude ver, e coragem do pastor Takayama, ele pegar a palavra e intimar, vamos dizer assim, o governador, mostrar a posição da igreja com relação a esse assunto, E então estão querendo inserir, se já não dá, o homossexualismo, mostrar ser matéria por nossos filhos, que o homossexualismo é normal, é uma opção de vida, Então a igreja tem que lutar contra, e uma das formas é a oração. Há uma oportunidade de nós orarmos por isso, quinta-feira, às 11 horas, amém? E se você puder, chega em casa. Quem que não tem acesso à internet? Entra no site do pastor Idecásio Takayama e vê lá, pedindo o apoio do povo de Deus. É como se fosse uma assinatura, é isso? Quanto mais assinatura tiver ali, ele vai levar para os representantes dos governos, mostrar a posição do povo de Deus. Sexta-feira não haverá ensaio do grupo Louvor pela Fé, do restaurar, sim ou não? Restaurar vai ter? Também não. Então ali o ensaio vale, o não haverá vale para os dois ministérios. Sexta, sábado, isso, a mocidade terá, E o culto na ministração do adolescentes, sábado, olha, adolescente pulando alegre na presença de Deus, não vendo a hora que será o culto, olha que benção. Sábado, domingo a escola dominical, pela manhã uma benção, os períodos, ensaio, orquestra, no domingo, aula de música às 16 horas, e o grande culto na presença de Deus, e domingo a igreja lotada como hoje, amém? Maravilha, aí, confirmar. O que mais? Campanha solidária, Purity e Cocamar. Aqueles que estão com os carnês da campanha, por favor, fazer acerto até dia 17/11, próximo domingo. Essa campanha está nos ajudando na construção do prédio da rádio e também na construção do nosso banheiro. Então, no próximo domingo, começa o acerto aí da campanha solidária. É isso? Tem mais aí. Jantar do Ministério Feminino, dia 13/12, às 20 horas. Os irmãos me procuraram ontem, pastor, e o jantar dos irmãos?
Como é que fica, Girson? Meu Deus. Aí eu fiquei sabendo, tem um irmão que vai dar quantos quilos de bisteca? Olha aí, vai dar final do ano? Então é final do ano, melhor ainda. Mas vê alguma coisa aí também, né, para o dia 13, né? Nós não vamos poder entrar, irmão Júlio, dia 13 lá nos irmãos, mas, irmão Antônio, não deixa a peteca aí não. Vamos mover as águas aí. Aniversário do Grupo Asas, dia 14 de dezembro. Aí, se tiver um salgadinho, eles deixam nós entrar. O que mais? Ao site da igreja. Não tendo, vamos pormos em paz. Olha, milagre, todo dia a dia de milagres. Não esqueça, amados, vamos contribuir com a nossa rádio. Vamos pôr de pé. Olha aí, campanha pró banheiro. Se coloque em pé, Não esqueça também, nós estamos agora para a fase do acabamento do banheiro. E nós precisamos agora fazer uma coisa, um acabamento especial. Amém? Ou podemos fazer qualquer coisinha lá? Então precisamos que a igreja se empenhe agora e nos ajuda. Dobre o seu apoio financeiro e Deus recompensará. Vamos estar nos despedindo. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua semana. Vamos estar orando pelo nosso pastor presidente, pastor Robson. Está em viagem, pregando em Ribeirão Preto. Vamos estar orando pela sua viagem e todos aqueles que estão indo ou retornarão. O evangelista irmão Antônio está orando e dando a bênção final. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, Senhor, meu Deus, por tudo quanto o Senhor é, por esse privilégio glorioso de nessa noite, Pai querido, estarmos nesse banquete espiritual, meu Deus, saciando a nossa alma, Senhor amado, e quando agora neste momento o teu povo vão retornar, Senhor, para os nossos lares, leva-nos na tua paz, na tua graça, dá-nos uma semana abençoada, meu Deus, na tua presença, livra a tua igreja, Senhor, de todos os ataques, de todas as investidas, setas do maligno, guarde o teu povo, Senhor, que nós te pedimos no santo, precioso nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre, dizemos amém. Cumprimenta seu irmão, vamos na paz do Senhor.